Além disso, o PSDB ele estava representado pelo Dória na outra pesquisa, né? E agora é representado pelo Eduardo Leite e tem 4%. E uma coisa que eu acho engraçado é que o PSDB, num cenário com o Sérgio Moro, ele tinha 2% e agora ele tem 4%. E de uma certa forma, os brancos e nulos também caíram com relação à pesquisa anterior. Só que mesmo assim, o PSDB de qualquer forma ficou mais forte. Porque se a gente olhar para o cenário B dessa pesquisa, vocês podem perceber que no cenário B, já começando pelo Dória, ele está com 5%. Então, dando esse spoiler do cenário B para vocês, não é à toa que o PSDB ele cresce no cenário que tem Sérgio Moro, Bolsonaro. Então, de uma certa forma, mesmo com o Sérgio Moro como adversário, o PSDB ficou mais fortalecido. Porque se o Dória fosse colocado nesse cenário, eu tenho certeza absoluta que ele teria exatamente os mesmos 4% que o Eduardo Leite tem. E aí vem aquela questão, por que João Dória e Eduardo Leite agora estão empatados? Porque a vacinação no estado de São Paulo foi um sucesso. A vacinação no estado de São Paulo tem muito a ver com a administração e o senso de urgência que o Dória teve com relação à pandemia. Isso o fez crescer na pesquisa eleitoral de 2% para 5% no cenário dele, claro, mas ele deve ter crescido aí em média de 2% a 4%, mas esboçou um certo crescimento. E levando em conta que, como não é época de eleição, uma pequena migração é muito importante, porque bate com o sentimento frio do eleitorado com relação às eleições. Mas se estivéssemos nas eleições, com certeza essa migração esboçaria uma coisa muito maior. Então eu acredito que o Dória pode sim ter recuperado aí uma boa parte da sua aprovação com relação à vacinação em São Paulo. Vamos falar do cenário B e vamos ver o que está acontecendo ali. Lula do PT aparece à frente com 37%, seguido por Bolsonaro com 28%. Ciro Gomes tem 11%, Mandetta 5%, Dória 5%, como a gente já falou, Datena do PSL 5% e Rodrigo Pacheco 1%. 9% não souberam ou não responderam. Diferente do outro cenário, em que a soma do universo está dando 100%, nesse cenário está dando 101%. Então a gente vai ter que descontar 1% de alguma coisa para a matemática de tendências baterem. E aí uma coisa que me chamou a atenção, galera, porque quando eu vi a pesquisa de cara assim, eu fiquei bugado, porque veio uma coisa na minha cabeça que eu não conseguia entender. Por que o Lula caia de 40% para 37% de um cenário para o outro, se os seus adversários não são necessariamente os progressistas? Porque de uma certa maneira, se fosse para migrar do Lula para outro candidato, seria para o Ciro Gomes. Só que não tem nenhum outro candidato progressista além do Ciro. E além disso, o Ciro já estava nas duas pesquisas. Não faz o menor sentido. E aí, galera, a gente chega a uma conclusão que é o seguinte: quando eu falei que 40% do eleitorado brasileiro se simpatizava com candidaturas à esquerda ou progressistas, não necessariamente esses 40% são de esquerda. São pessoas que se simpatizam com o discurso da esquerda. Mas quem se considera de esquerda, de acordo com a pesquisa Poder Data, são 24% do país. O restante, que vai até 40%, só se simpatiza com o discurso do combate à desigualdade, do combate à fome, das questões sociais e das pautas progressistas. E de uma certa forma, a presença de José Luiz Datena no cenário B, por incrível que pareça, representa a migração dos eleitores do Lula do cenário A para o cenário B. E por que isso? Porque o histórico do Datena na televisão é de ajudar os mais pobres, é de ir até os vulneráveis, é de se simpatizar com aquela galera mais humilde. Então, por mais que ele tenha aquela pauta conservadora próxima do Bolsonaro, deixando bem claro que conservadorismo não tem nada a ver com bolsonarismo, e a gente vai entender isso nos vídeos de esquerda e direita, mas assim, a pauta do Datena é claramente mais próxima do Bolsonaro na questão ideológica, mas a sua história na televisão é muito mais próxima de ajudar o próximo, de ajudar o mais pobre, de defender causas humanitárias, e por essa razão ele conquista esse eleitor mais humilde do Lula, que não é de esquerda, é o eleitor que se simpatiza com as causas sociais. E aí, por fim, para encerrar esse vídeo, vamos por uma última questão: quanto fica a soma de migrações de um cenário para o outro dos outros candidatos? Comparando os dois cenários, Bolsonaro ganha 4%, Ciro Gomes ganha 1%, Mandetta ganha 1%, o PSDB, independente do candidato, ganha 1%, e o Datena, desconsiderando os 3% que votaram no Lula, ganha 2%. E além disso, o Rodrigo Pacheco ganha 1%. Levando em conta isso, o total de migração é de 10%, ou seja, dentro da margem de erro da porcentagem de Sérgio Moro no primeiro cenário. Portanto, os eleitores do Sérgio Moro, eles são extremamente alternativos. Eles são tão alternativos, eles são tão típicos de terceira via, que eles migram pro Ciro, eles migram pro Mandetta, eles migram pro PSDB, eles migram até pro presidente do Senado. Então, por essa razão, dentro da margem de erro, e por que eu falo dentro da margem de erro? Porque a soma do universo do primeiro cenário é 100%, e desse cenário é 101%. Então, por uma questão de arredondamento, a porcentagem dá 101%, e por isso que tem as margens de erro. Mas dentro da margem de erro, vamos dizer que a tendência do eleitorado do Sérgio Moro é migrar para qualquer candidato, principalmente pro Bolsonaro. Por isso, é muito importante a galera dessa frente de terceira via pensar bem no candidato que vai escolher, porque realmente tá rolando aí essa conversa entre
os partidos de fazer uma frente de terceira via contra Lula e Bolsonaro para poder derrotar o Bolsonaro no primeiro turno e ganhar do Lula no segundo turno. Mas para isso acontecer tem que ser oficializada. E quando for oficializada, provavelmente essa galera que vota no Bolsonaro por falta de opção vai migrar para essa terceira via. Mas tem que ser um candidato que é a cara de uma terceira via. Tem que ser um candidato que convence esse eleitor mais moderado que vota no Bolsonaro com medo do PT. E aí vem aquela questão, quem seria esse candidato? Eu quero deixar esse assunto para o próximo vídeo de política que eu vou postar em breve. E a gente vai comparar aqui todas as candidaturas, todos os perfis de terceira via e ver qual que é o mais ideal para ser o representante dessa frente de terceira via. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, dê o seu like, compartilhe para os amigos. Espero que realmente não tenha ficado nenhuma dúvida para vocês. Caso contrário, vocês podem comentar e eu esclareço respondendo o comentário de vocês ou mandem por direct para mim que eu vou responder também, tá bem? É isso aí, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tamo junto!